Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Que a graça e a paz de Deus esteja dentro dos corações de cada um de vocês. Hoje eu vim aqui, vou testificar uma obra muito linda, muito maravilhosa que Deus realizou em nossa vida. Uma obra grande, para mim é uma obra extraordinária, gigante, porque não existe, né, obra pequena. Tudo que Deus coloca a mão, tudo que Ele envia o auxílio, tudo que Ele envia, a ajuda dele é grande, é grande, que nós seres humanos não sabe descrever, não sabe medir, né? Ontem, para quem não sabe, quem não conhece, meu nome é Janaína, a gente mora aqui num setor de chácaras, e ontem, por volta de 5 horas da tarde, começou a chover bastante, muito mesmo, e aí começou a ventar, começou a... Sabe aquele formato de chuva muito assim, né? Com chuvas e vento, e chuva e vento. E aí a energia foi embora, né? E a energia indo embora, né? Foi conforme foi anoitecendo, vai escurecendo. E a gente pegou as velas para iluminar o ambiente, né? E ligamos as velas, né? Nos lugares da casa. E... Pra quem não sabe, nós temos 4 crianças, né? Tem esse bebê aqui também, né? Tô de 8 meses, é o 5º bebê, pra honra e glória do Senhor. E quando ele foi anoitecendo, nós ligamos as velas, tudo. E aí, meu esposo foi fazer a janta, eu fui lavar as louças. E aí, os 2 maiores ficou sentadinho na sala, deitado no sofá, embrulhado, porque tava um dia friozinho por conta da chuva. A mais menorzinha ficou num bercinho, na cozinha, um berço bem pequenininho, portátil, que a gente leva pro quintal, pra todo lugar, que meu esposo fez de pallet, de madeira. E a outra menorzinha, né, também ficou andando, sabe? Ela não ficou nem num lado nem no outro, ficou andando ali entre nós. E eu estava lavando a louça, de repente me veio um hino, uma vontade de louvar um hino. Só que eu não conseguia louvar, o hino não saía, eu tava louvando só por dentro, só que ele não saía, eu não conseguia lembrar todas as letras. E aí eu comecei, né, e cantava alguns pedaços, tal. E aí de repente o hino saiu, né, eu falei, Senhor, eu preciso louvar esse hino tá vindo assim, eu preciso louvar esse hino. E aí eu comecei, e aí o hino saiu, era aquele hino assim, ó. Não repara muito a minha voz, tá? Eu amo louvar, mas não tem essas técnicas, isso tudo não. Mas eu vou louvar aqui. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. E as partes que mais me vinham era essa: vamos adorar a Deus. E quando eu tava louvando esse hino, um copo de vidro escapulou da minha mão e caiu no chão. Meu esposo do lado, fazendo a janta. E aí, nesse momento, o Gabriel tinha saído da sala e tinha vindo pra cozinha. Aí eu falei pra ele, não passa pra cá, filha, a mamãe vai limpar esses cacos. Ele ficou no bercinho junto com a maninha menor. E a Isabelinha, eu falei, ela tava na sala no momento, eu falei, não vem pra cá que a mamãe vai varrer. Eu comecei a varrer. Quando eu comecei a varrer, eu não percebi que quando eu tava varrendo, a Laricinha saiu da sala e foi pro quarto, né? E antes de... E nós tínhamos acendido uma velinha também lá no quarto, né? Tava lá acesa, né? Justamente a gente precisasse entrar, tal, porque a casa toda na escuridão. E acontece que nós não percebeu que ela foi. E ali, eu falando com a Isabelinha, não vem, achando que ela tava sentadinha também ali com ela. Acontece que eu varrendo ali aqueles cacos, varrendo, chegou um momento que me deu uma aflição tão grande. Sabe, ver um negócio dentro de mim assim, tão assim, uma vontade
vontade, sabe, de reclamar porque tava sem energia, uma vontade tão grande de reclamar daquilo, assim, porque a luz tinha acabado. E aí eu falei assim em voz alta, falei assim, amor do céu, eu tô com uma vontade tão grande de reclamar, uma vontade tão grande aqui. Aí eu falei assim, mas eu não vou reclamar, né, amor, porque só a energia acabou, né? Nós estamos todo mundo aqui com saúde, com vida, estamos fazendo a comidinha, Deus preparou, tem comida, nós estamos fazendo a janta. É só apenas a energia, né, amor, que acabou. Aí meu esposo concordou ali comigo. E aquela aflição, aquele trem assim, e eu agradeci. Deus, obrigado, Pai, obrigado, porque só a energia acabou, eu não posso reclamar, né, eu não posso deixar que esse sentimento venha dentro de mim. E aí eu peguei e sentei não, acoquei, né, assim, de coca pra pegar o caco e colocar na sacola que eu já tinha juntado. Quando eu fiz isso, sabe, aquela aflição, aquele negócio, aquela preocupação, aquele sexto sentido assim com a Larissa. E aí é muito rápido, eu tô contando aqui, mas foi muito rápido. E aí eu falei assim, amor, cadê a Larissa, amor? Aí eu falei, amor, cadê a Larissa? Quando eu falei assim, amor, cadê a Larissa? Aí eu escutei, assim, ela dando um grito lá dentro do quarto. E só que o grito que ela deu não era um grito, assim, pedindo socorro. Não sei se era um grito de brincadeira, nós não soube discernir. Só que, sabe, aquele negócio dentro do meu coração, aquela aflição muito grande mesmo. Aquele negócio, assim, como se algo tivesse acontecendo. E eu ali, assim, com um coração, assim, uma confiança em Deus, assim. Aí meu esposo pegou, saiu correndo pra dentro do quarto, que ela deu um grito. Quando chegou lá, olha aqui, o vestidinho que ela tava pegando fogo. Agora imagina a gente ver uma cena dessa, né, do filho da gente pegando fogo, a roupinha dela. Eu não vi essa parte do fogo, eu tava cocada ainda catando os cacos, sabe, com aquela aflição, aquele negócio assim. Eu escutei os gritos do meu esposo, os gritos dela, e corri pra cozinha. Quando eu cheguei lá, meu esposo já tinha abafado o fogo. E aí queimou as perninhas dela, a coxa. Subiu assim pra barriga, na barriga não pipocou, graças a Deus. Mas ficou vermelhinha a barriguinha aqui, essas partezinhas assim. E a perninha dela, nossa, pipocou. E aí, o vídeo tinha acabado aqui, a memória. Tive que apagar uns vídeos aqui pra conseguir gravar mais. Vamos lá. E quando eu entrei dentro do quarto, que eu vi a fumaça, que eu vi aquelas cinzas assim voando, né, do vestidinho. Meus nervos, meu pai do céu, foi assim, sabe, ficou... E aquela coisa assim dentro assim de mim, que eu só sabia falar obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu só sabia agradecer a Deus, sabe? E ali eu agradeci a Deus. E no momento que eu tava ali agradecendo a Deus, aquele, né, quase nos dias de ganhar bebê, o corpo começa a dar aquela aceleração. Mas Deus deu um grande livramento pra nós ontem, um grande livramento. O lugarzinho que ela tava ali, ó, se o fogo se acendesse mais, né, o corpo dela ia incendiar mais de fogo, que era do lado de coberta, de roupas, né, porque era do lado do guarda-roupa e a cama. Era um pedaço bem estreito que ela ficou no meio, né. Sabe, quando eu lembro de tudo isso, assim, eu fico pensando assim, foi Deus, não tem outra explicação, sabe. Deus ontem, ele nos deu, assim, uma segunda chance, sabe. Uma segunda chance, é algo sobrenatural, é algo que eu não sei explicar. Mas no momento que me veio aquela vontade de reclamar, né? Ao mesmo tempo, o Senhor Deus, Ele falou comigo, né? Não reclama, porque Ele tava lá, Ele tava dentro da minha casa cuidando de nós, né? Ele tava lá cuidando de nós, Ele tava com nós. E eu vi que Ele tava, eu vi que, sabe, o livramento foi além das nossas mãos, mesmo que meu esposo correu, mesmo que a gente chegou lá a tempo, mas eu vi que foi a mão de Deus muito antes da nossa, Muitas das vezes o inimigo tem muita vontade para destruir a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos. E quando ele pega para destruir, ele vem de todas as formas, ele quer fazer você reclamar, ele quer fazer você ver a vida só de um jeito ruim, né? Mas nós sabemos que Deus não tem força maior do que a dele, né?
Por isso é muito importante nós sempre ser gratos a Deus, mesmo diante da dificuldade, né? Mesmo que nós tenhamos motivos, assim, vamos dizer, do ser humano para reclamar, né? Mas sempre possamos dizer, não, eu não vou dar ouvido a essa voz que quer que eu reclame, que quer que eu só veja o mal, que quer que eu só falo, né, o mal. Declare palavras de bênção na sua casa, declare palavras de vitória, né? Acredita que Deus está com vocês, que Deus está sustentando vocês. Sabe, eu queria poder descrever quão feliz eu estou com Deus desse livramento. Eu queria dizer o quão feliz estou com Deus, sabe, sabe, depois que passou, assim, aquele período, eu fiquei pensando assim, Senhor da glória, era pra agora os vizinhos tá tudo se locomovendo das suas casas, vindo correndo aqui, vendo nossa casa pegar fogo, ligando pra bombeiro, pra polícia, minha filha com o corpo mais ainda queimado em chama. Não sabe se na hora do desespero o outro das crianças ia se queimar também, porque a gente não sabe quem salva, né? Não sabe ali, no desespero a outra criança acaba que poderia tropeçar num fogo, numa coberta, num trem. Irmãos, o poder de Deus é lindo. Lindo, lindo, lindo. Sabe, quando eu vi aquilo, e eu, meu Deus, eu falava, filha, graças a Deus, filha, que você não tá precisando sair daqui, né? Sendo levada pro médico, corpo todo em chamas. Irmãos, Deus é lindo, Deus é lindo. Tem pessoas que vê isso, eles não enxergam que foi Deus, não enxergam que foi um livramento de Deus, sabe? Mas eu enxergo tanto Deus, não tenho palavras para descrever, não tenho palavras para falar aí. E é muito novo para mim, sabe, esse livramento, isso. Eu não sei se eu tô expressando a forma certa de que Deus apareceu na minha casa, que Ele foi o escape para nós, que Ele tava com nós ontem e sempre tá, e Deus é bom demais. Eu quero já aproveitar também esse vídeo. Aqui e dizer para você, não reclame. Pare de reclamar diante das dificuldades da vida, tá? Porque Deus, Ele tá sempre, sempre perto de você. Deus, Ele tá sempre cuidando dos teus filhos. Deus tá sempre cuidando de você. Deus tá sempre cuidando da tua família, tá? Não reclame. Olha e veja. Olha com os olhos da fé. E veja, Deus, Ele tá com você, sabe? E hoje cedo eu abri a Bíblia para falar, para ver o que Deus falava comigo, né? Assim, uma palavra assim. Eu gosto disso, sabe? Abrir a palavra. Eu faço leituras da Bíblia, né? Diariamente, mas eu sempre gosto disso, de abrir a palavra assim e ver o que Deus fala comigo, né? Quando eu abri hoje cedo, saiu em Ageu, capítulo 1, aqui no versículo 12, né? Onde o povo obedece a ordem de Deus, né? E eles começam a reconstrução do novo templo, né? Onde Deus fala que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Vou ler um pedacinho para vocês, tá? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta, o profeta Ageu. E assim, Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. É muito lindo, né? Como através desse vídeo, o Senhor Deus, Ele está falando com você também. Comigo, com você. Ele está conosco. Vamos ter fé, vamos ter coragem em Deus. Sabe as vozes da nossa mente que vem dizendo que nós não vai vencer? Que vem dizendo que nós não vamos conseguir, que vem querendo ser mais forte do que as vozes que diz que vamos vencer, que vamos conseguir. Lute contra elas. Lute contra essas vozes. Ah, mas eu não tô enxergando a saída, o jeito que tá meu filho, meu esposo, a minha esposa, meu emprego, o jeito que tá a minha vida. Não tenho o que fazer, é reclamar mesmo, é falar mesmo. Só que o que o Senhor tá dizendo pra nós: eu estarei com vocês. E o Senhor, Ele tá conosco.
Ele tá conosco, sabe? Eu tenho a prova de que Deus está conosco. Sabe? O que mais, assim, doeu no meu coração e do meu esposo foi que a minha filha, ela não soube gritar pedindo ajuda. Eu não sei se ela imaginou que o foguinho ia apagar quando ela tentasse ali, só que ela não tem a noção, né? De que esse fogo podia percorrer mais ainda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou dentro da cozinha. E algo também, da parte ruim, quis me incomodar para que eu não sentisse que Deus estava com nós ali, mesmo com a luz em falta, que Deus estava conosco. Mas eu dou graças a Deus que a presença de Deus foi muito maior na minha vida e venceu aquela voz que queria fazer com que eu reclamasse. Porque se eu estivesse reclamando, eu não ia escutar a voz da minha filha gritando, eu não ia sentir o Espírito Santo de Deus me incomodando para pedir meu esposo para ir lá ver ela. Ela não sabia o perigo que estava, sabe? Mas os anjos, Deus, ele sabia. Muitas das vezes, nós não sabemos como pedir socorro, como pedir ajuda. Mas tenha fé em Deus, tá bom? Tenha muita, mas muita fé em Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele conhece os nossos gemidos. Quando nós não tem palavras, ele conhece o nosso gemido, ele sabe o que precisamos, né? A minha filha, ela precisava de alguém ir lá e apagar esse fogo, né? Ela ficou traumatizada, né? Com aquele fogo subindo nela, doendo, mas ela, né? Mas Deus, ele incomodou o meu coração, incomodou eu, né? Eu dou graças a Deus que ele enviou anjos e guardou ela, meu esposo chegou a tempo. Eu não sei também que se eu tivesse visto primeiro, se eu conseguiria apagar o fogo dela, não sei. Dou graças a Deus que meu esposo chegou, abafou o fogo, né? E graças a Deus, né, queimou, mas graças a Deus, o Senhor Deus pôs a mão, né, e mostrou que a mão dele é linda, é perfeita, né? Então vamos confiar sempre em Deus. Mesmo que alguma dificuldade da sua vida, você parece ser uma criança, sabe? Que não sabe como pedir ajuda, não sabe como sair daquela situação, mas acabou que você provocou algo na sua vida. Mas Deus, ele vai mandar anjos, ele vai mandar pessoas para te ajudar. Ele vai mandar pessoas para te ajudar a sair dessa situação. Eu não tava de plano falar isso, sabe? Eu até fico assim, meu Deus, mas as palavras saem, né? Muitas vezes eu não sei quem precisa ouvir isso, mas Deus, ele sabe? E não importa a situação que você tava, sabe? Muitas vezes eu já falei pra minha filhinha, filha, não pode mexer com fogo, não pode mexer com faca, não pode pegar, filha, a vela, é muito perigoso isso. Mas ela foi lá e pegou. Muitas das vezes você tá numa situação que muitas pessoas já falou pra você, seu pai, sua mãe, um pastor, um cooperador, falou, não faça, não vai. Mas acabou que você foi. Mas Deus, ele vai mandar anjos, vai mandar pessoas pra te ajudar. A cicatrizinha que ficar na perna da minha filha, a gente vai cicatrizando com olhinho, com a pomada, né? Nós nunca vamos esquecer. Mas nós vamos lembrar que Deus, ele estava conosco, que Deus, ele livrou ela. E você também vai lembrar que Deus, ele te tirou dessa situação. Clama a Deus, sempre, nunca desista. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus continua falando. Porque eu quase não tenho mais a memória aqui no telefone pra falar. Tem uns outros vídeos aqui pra gravar também pro canal, e aí tem que editar, né? Mas é isso, fica com Deus, um forte abraço. Deus, ele vai enviar anjos pra te guardar, pra te ajudar em qualquer parte da sua vida. Como Deus mostrou que está na nossa vida, ele também está na tua.